Então, pessoal, vamos dar uma continuidade aqui às aulas, tá? Eu fiz 1h30 sobre as cosmovisões orientais e eu vou falar um pouco das cosmovisões pagãs agora de outros lugares, ok? Não vou ter como falar, obviamente, de tudo pormenorizadamente, mas vai servir como base para examinar todos em termos gerais, ok? Então nós vamos lá. Nós vamos falar sobre a metafísica na mitologia nórdica. Tá? Muitos de vocês não estão familiarizados com a mitologia nórdica, alguns já estão familiarizados com a mitologia nórdica, mas nós vamos falar sobre isso. Ela tem uma riqueza e profundidade no sentido, vamos dizer assim, de mitos, obviamente, né? de lendas, histórias em geral. Né? Muitas vezes, né, a mitologia nórdica ela vai se expressar como em poesias, em símbolos, né, em escritos, como os Edas nórdicos. E essas poesias vão dar origem a toda a mitologia nórdica. E também, obviamente, a tradição oral dessas culturas, né? Então você vai ter algumas distinções entre, por exemplo, a mitologia nórdica na visão específica A ou B sueca e finlandesa, né? Tem algumas coisas que são distintas. Você vai ter uma distinção na visão nórdica da Noruega e da Suécia, mas enfim, o que eu quero é analisar em termos gerais, então isso vai incluir todas as mitologias nórdicas, o pensamento metafísico deles, ok? Qual é a raiz de tudo? A raiz é empirista e indutiva. Então todo mito, ele, lembre que eu falei da personificação das divindades na cultura oriental, isso acontece, né, na mitologia nórdica também. Você tem Thor, deus do trovão, você tem Odin, né, que é o deus supremo. Então, eles estão caracterizados muitas vezes, né? Odin é a figura de autoridade, a figura do pai, enfim, chamado de pai de todos, enfim. Vamos lá. Ela é típica, né, por essa questão poética, por essa questão simbólica. Ela tem a questão oral, né, da tradição oral, como eu falei, e envolve questões fundamentais sobre a natureza da realidade, do ser, do tempo, da causalidade e do divino. Pode ser explorado em torno de 4 eixos principais. Primeiro, cosmogonia. O que é cosmogonia, então? Abre um parêntese, anota isso porque é interessante. Cosmogonia é como funciona e como, vamos dizer, não só é a origem do mundo, mas também como ele funciona, como ele é arquitetado e como ele é feito e qual é seu projeto, só o seu molde, né? Como o mundo como é o molde do mundo, como ele é hoje, né? O mundo ele é uma rocha em cima de uma tartaruga, o mundo ele é uma esfera de pedra no espaço, o mundo ele é uma terra plana, o mundo ele é, enfim, o que é? Isso é cosmogonia, tá? Basicamente, para você entender. A estrutura do cosmos, né? Natureza do tempo e do destino, e relação entre os deuses e o mundo, e a tensão entre ordem e caos. Então, a cosmogonia e estrutura do cosmos vai falar sobre a essência e natureza, basicamente, desses mitos nórdicos. Tá? Estou falando de mitologia nórdica agora. A metafísica nórdica começa com a criação do mundo a partir do vazio primordial, chamado Gingungagap, tá? Gingungagap, que separa o mundo de gelo, Niflheim, e o mundo de fogo, Muspelheim. Então, Niflheim é o mundo de gelo, e o mundo de fogo é Muspelheim. Aqui você tem uma dicotomia, você tem um dualismo metafísico. Lembra lá que os gregos, uns falavam que era água, outros falavam que era fogo, outros falavam o princípio fundamental, é que você tem
na mitologia sem precisar chegar a um raciocínio, você só assume, né? Principalmente influenciados pela questão do inverno e verão, né? Por eles estarem em países nórdicos, né? Então o inverno era visto como algo ruim, né? E também o calor demais, né? Eles pegaram esses dois extremos, então, dentro dessa mitologia e criaram a sua concepção. Então existia um vazio que separava Nelfheim, que é o mundo congelado, né, o mundo de gelo, e Muspelheim, que é o mundo de fogo. Tá? Dessa tensão desses dois mundos, de gelo e de fogo, e o vazio no meio, separando eles, surge Mir, primeiro ser. Então as coisas, vamos dizer assim, o universo ele veio primeiro, né, do que uma entidade cósmica. A princípio, tá? A princípio é isso. Então as coisas já estavam lá. E aí o fogo e o gelo, nesse conflito, né? Esses dois reinos divididos pelo vazio, em algum momento dão origem a Ymir. Ymir é o primeiro gigante. Ela é um gigante andrógeno, né? E ele é o primeiro ser do qual vai nascer os outros gigantes, tá? A raça dos gigantes. Ele é morto por Odin e seus irmãos. Tá? Então Odin e os outros deuses, eles eram também, basicamente, eles têm origem em Ymir, que usam seu corpo para criar o mundo. O sangue vira marés. Então vamos lá. O mundo é feito do quê? Do corpo de um gigante. Tá? Ah, mas isso é absurdo. Não é absurdo também dizer que o mundo é feito só de água? Então você vê como o empirismo ele vai cair no problema da indução. Mas vamos examinar porque a gente está querendo entender a mitologia nórdica. Então, ele é morto por Odin, os irmãos, esse Ymir, e o corpo dele é a base para que o mundo fosse feito, né? Então o sangue de Ymir ele vira as marés, né? E também os oceanos, vamos dizer assim. Os ossos viram montanhas e o crânio vira o céu, como se fosse uma abóbada. Né? Isto já revela uma concepção panteísta ou panenteísta, onde o cosmo é constituído de um ser primordial. Né? Lembra lá do panteísmo, lá onde Brahma, tudo é o Brahma, lá no hinduísmo? Então, agora tem panteísmo de novo, uma leve concepção de panteísmo, onde tudo é feito de um ser primordial. Aqui, Ymir não é uma divindade, mas é um gigante, né? E é temido até pelas divindades. E nessa mitologia, as divindades também morrem. Isso nos leva a um tipo de naturalismo, mas depois elas voltam, a gente vai ver isso aí. É uma coisa bem louca, assim, a mitologia nórdica. Onde o cosmos é constituído por um ser primordial, né, que é o gigante Ymir. Então, do que é feito o mundo? Né, natureza das coisas, metafísica, né, é do corpo de um gigante. O mundo nórdico é estruturado em 9 mundos, conectados por Yggdrasil, que é uma árvore cósmica. Então, existe uma árvore cósmica e nessa árvore, nos ramos dessa árvore, raízes, enfim, estão 9 mundos, ok? Então, o universo é uma árvore, basicamente é isso, tá? E os mundos são partes, raízes ou folhas dessa árvore, são 9. Essa estrutura sugere uma hierarquia ontológica, onde diferentes níveis de realidade coexistem. Os mundos dos deuses, que são os dois mundos, né? Asgard e Valheim, mundo dos deuses, ok? Que é chamado muitas vezes de um mundo só, né? Asgard é onde ficam os deuses asgardianos e Valheim é onde ficam os outros deuses da outra família dos Vanyar. Dos humanos, que é Midgard, um dos homens, como se fosse a terra, né? Dos mortos é Hel, daí que vem, também tem uma origem da palavra Hel, né? Em inglês, mas Hel com um L só. E Hel, na verdade, é o nome da deusa do mundo dos mortos também. A gente vai ver isso depois. Dos gigantes, Jotunheim. Jotunheim é o mundo dos gigantes, ok? Dos elfos e dos anões e outros, tá? Então tem 9 mundos. Cada mundo possui suas leis e seres próprios. Todos se sustentam pela árvore do mundo, que é Yggdrasil, que mesmo sendo o sustentáculo da realidade, sofre e está condenada à decadência. Tá? Então ela sustenta a realidade, mas ela também está condenada à decadência. Então tudo no mundo
nórdico, os deuses, os gigantes, os mundos, eles estão condenados à decadência. Eu gosto de falar que no paganismo, nas religiões orientais, mas também no paganismo, a história ela é cíclica. Então você tem um começo, um meio e um perecer, ok? Mas na visão cristã, bíblica, ela é linear. Você tem começo, meio, final, acabou, final. Você não tem um recomeço, você tem um recomeço, entre aspas, de uma continuidade. Você não tem um ciclo. Né? O recomeço, na verdade, é uma reestruturação do começo na teologia cristã. Né? Porque você não vai ser uma alminha penado, você vai ser um ser humano com corpo, agora glorificado. Então, tudo é um recomeço, basicamente. Né? Deus vai reestruturar a ordem original das coisas na ressurreição dos mortos. Então, e você não vai voltar e ficar voltando e pagando seus pecados na reencarnação. Então, o universo no cristianismo e a história ela não é cíclica, mas no paganismo é. Muitas vezes, na maioria do paganismo. E aqui você tem isso, você tem a decadência, né? Tudo tende a perecer. Até mesmo a Yggdrasil, que é a árvore que sustenta todos os 9 reinos. Tempo, destino e necessidade na concepção, né, dos nórdicos, na mitologia deles. Vamos lá. A concepção de tempo na mitologia nórdica é cíclica, como que eu falei, né? E fatalista. Por que fatalista? Você não tem como alterar o destino. Só que o fatalismo ele é diferente do determinismo. Porque no determinismo, Deus é uma mente inteligente causando as coisas. No fatalismo, não. No fatalismo, os deuses, né, nas suas guerras e contendas entre eles, nas suas discussões, nas suas, vamos dizer assim, desavenças e também nas suas concórdias, né, quando eles concordam, eles determinam o que você fará. Então, o que acontece com você é uma fatalidade que muitas vezes não tem, por não ter uma mente inteligente, realmente não tem sentido. Né? Então, você está destinado, por exemplo, a ser cego, e aquilo não tem propósito. Né? Mas no cristianismo, no determinismo, todas as coisas têm propósito. Né? E o propósito último de todas as coisas é glorificar a Deus. Né? Embora a gente não possa muitas vezes ver o propósito imediato das coisas, a gente sabe que no final vai redundar em glória para Deus. Então, diferente. Qual a diferença do fatalismo do determinismo, então, Yuri? E isso quer dizer a mesma coisa que o ocasionalismo? Sim, mesma coisa que o ocasionalismo. Na verdade, a gente está falando de determinismo, a gente está falando de metafísica em si, em geral, onde tudo está predestinado, né? Destinado. No determinismo, você tem uma mente inteligente, Deus, né? Uma entidade governando sua vida com propósito. No fatalismo, são jogos dos deuses, às vezes pirraça entre eles, uma guerra entre eles, entendeu? Sem um propósito, às vezes um deus tem um propósito, mas o outro tem outro propósito e aquela fatalidade acontece. Sem um propósito só em específico. O mundo está em constante processo de declínio até o Ragnarok, né? Na mitologia nórdica. O Ragnarok é o crepúsculo ou o destino final dos deuses, né? Quando os deuses vão perecer, quando tudo vai perecer, na verdade, né? Então o mundo está nesse processo de declínio, ele vai cada vez se deteriorar mais. Um cataclismo inevitável que trará destruição, né? O Ragnarok, mas também a renovação do mundo. Lembra que eu falei que tudo é cíclico? Diferente das tradições de um tempo linear progressivo, os nórdicos viam o tempo como um ciclo de criação, deterioração e nascimento. Então, esse mundo vai de novo se renovar, de novo deteriorar. Já no cristianismo, não. Renovado agora é ter eternidade futura, né? Na ressurreição dos mortos. A gente não tem um ciclo, né, de sofrimento, pecado, não. A gente passa por esse tempo aqui de sofrimento e pecado, mas depois é toda a eternidade o corpo glorificado, né? Sendo destinado a ser a imagem conforme a imagem de Cristo. As Nornas, né, na mitologia nórdica, Urd, Varnad, né, e Skuld são figuras centrais nessa mitologia temporal. Elas tecem o destino de deuses e homens a partir das raízes de Yggdrasil, que é a árvore que sustenta os 9 mundos. Né? Mesmo Odin, o mais poderoso dos deuses, está submetido ao destino.
As normas elas tecem esse destino. Isso indica uma realidade metafísica onde o destino é uma necessidade impessoal e inviolável, algo quase metafisicamente absoluto. Por isso que eles falaram em fatalismo, né? Então o destino está traçado, não tem o que fazer. Ser deuses e ontologia. Os deuses nórdicos não são eternos, onipotentes ou imutáveis. Eles nascem, lutam, erram, sofrem e morrem. Isso revela uma ontologia profundamente trágica e existencial. Mesmo figuras como Odin ou Thor, eles vivem sob a sombra do fim. Odin, aliás, busca sabedoria com angústia. Como é que Odin, então, ele adquire sabedoria? Ele sacrifica o olho dele para ter conhecimento. Ele se enforca na Yggdrasil para reconquistar runas. Ele visita o mundo dos mortos. Tudo isso para ter sabedoria. Ele é um símbolo de busca metafísica pelo sentido diante do absurdo da finitude. Ou seja, ele sabe que vai morrer, ele sabe que as coisas estão fatalmente determinadas por uma necessidade pessoal inviolável, que é o fatalismo. Não é que alguém inteligente planejou a vida dele, de Odin, porque ele, embora ser um, entre aspas, Deus, ele é mortal. Então ele procura sabedoria, Então ele dá o olho dele para ter conhecimento, se enforca na árvore para ter sabedoria, das runas, enfim, assim ele faz. Então, basicamente, eles têm essas, vamos dizer, eles estão debaixo dos próprios deuses nórdicos, estão debaixo do mesmo destino dos homens. O caráter dos deuses sugere que a realidade não é sustentada por um ser necessário, como no teísmo clássico. Que ser necessário? Deus. Então, como a realidade não é sustentada por um ser necessário, entendeu? Não é determinada por esse Deus. As coisas não acontecem por um propósito, elas acontecem por necessidade. Mas por forças vivas, em constante tensão entre ordem e caos, entre os Aesir, que são os deuses da ordem, e os Jotnar, que são as forças do caos, o mundo é um campo de luta ontológica. O que é ontologia? A gente falou sobre isso na introdução, Natureza é uma luta de natureza, e não uma estrutura perfeita e harmônica. Uma harmonia, é só uma luta. Isso é o resumo da metafísica. Mas vamos lá, metafísica do caos e ordem, agora nós vamos ver. A oposição entre ordem, que é o cosmos, e o caos, que são os gigantes, Loki, os monstros. Loki, quem é Loki? Loki é o deus da trapaça da mitologia nórdica. Então ele é, na verdade, um gigante, que vive com os Aesir. Então ele é criado como um Aesir, ele tem a capacidade de mudar de forma, Então ele, várias histórias onde ele vira uma mosca, ele vira uma égua, ele se transforma. E ele é um enganador, um mentiroso, trapaceiro, Então na cultura a gente tem diversas versões de Loki. Tem o Loki na versão da Marvel, que agora no universo Marvel ele se tornou alguém bonzinho, Mas ele é o deus da trapaça, o deus da mentira, o deus do engano, na verdade. Então, a luta entre a ordem, Odin, os Aesir, Thor, e o caos, os gigantes, Loki, ela é central. Mas essa oposição é dialética, não dualista. O caos não é só mal, mas o que ele é? Ele é uma parte necessária da ordem. Os gigantes, apesar de inimigos dos deuses, são ancestrais deles. Lembra que Ymir deu origem ao mundo? Então deu origem também a Odin. Então os gigantes eles são inimigos, Eles vieram do caos, Vieram do vazio ali, do conflito entre o frio e o fogo, entre Niflheim e Muspelheim, Então, mas eles são ancestrais dos deuses, que procuram a ordem, são mais racionais, se parecem com um ser humano.
Mas essa parte, eles não são só mal, né? São a parte necessária da ordem. Né? Loki, o mais caótico dos deuses, é ao mesmo tempo aliado e traidor. O lobo Fenrir e a serpente Jormungandr, o nome da serpente, existe um lobo gigante chamado Fenrir e uma serpente gigante chamada Jormungandr. Jormungandr. É difícil falar na língua deles, mas nós vamos seguir. São filhos de Loki, né? Que é um Aesir, também ao mesmo tempo um gigante em algumas versões. Também são parte da destruição futura. Né? Esses filhos de Loki eles vão fazer parte, né? O Fenrir vai devorar o sol, a serpente vai ferir outros deuses e vai causar um maremoto, enfim. Isso mostra que a realidade nórdica é ambígua e paradoxal. O bem e o mal, a ordem e o caos não são forças absolutamente separadas, mas parte de um todo necessário. Por quê? Por causa da necessidade, sem uma mente inteligente. Essa visão metafísica carrega um forte senso de tragédia existencial, onde o heroísmo consiste não em vencer o mal definitivamente, mas em resistir ao caos, mesmo sabendo que será vencido. Sabedoria, mistério e iniciação. Então, vamos falar um pouco sobre aquilo ali. Então, como a gente viu ali, né? Odin buscando sabedoria e tudo. Então, eles mesmo sabendo que eles estão fatalmente determinados, fatalmente, vamos dizer, pela necessidade, nem por uma mente inteligente, que não tem sentido, e eles vão morrer, os deuses, o heroísmo deles consiste em eles resistir ao caos, mesmo sabendo que não tem como eles acabam não deixarem de existir, não morrerem, né? Então, essa é a visão, como eu disse ali, né? Sabedoria, mistério e iniciação. A sabedoria metafísica é vista como algo oculto, perigoso e custoso. Odin adquire conhecimento por meio de dor e sacrifício, como se a sabedoria fosse uma força espiritual oculta, única, que precisa ser desvelado por meio de iniciações. Então, por exemplo, a sabedoria é algo muito difícil de conseguir. Ele teve que trocar um olho para ter. A poesia é um dom mágico, roubado dos gigantes, na mitologia nórdica. Isso sugere que o conhecimento verdadeiro, na visão nórdica, é esotérico, ritualístico e visionário, não meramente racional. Né? É algo visto como algo místico. Né? Então, basicamente aqui, essa é a visão metafísica nórdica. Eles são fatalistas, o mundo é feito por um gigante, não existe no fatalismo a diferença do determinismo cristão ou da predestinação bíblica, né? É que não existe uma mente inteligente causando os eventos. Até os deuses são ocasionados pelo acaso, pela necessidade, né? Então essa é a distinção. Agora nós vamos falar sobre a mitologia céltica, a metafísica dentro da mitologia céltica, ok? A gente vai falar agora. Só um momentinho, já continuo. Ok. A metafísica na mitologia céltica, que nós vamos dar início agora, ela é sutil, tá? Ela tem bastante riqueza de detalhes também, né? Ela é expressa em mitos, lendas, poesias e rituais. Ela se constrói sobre uma visão profundamente simbólica, cíclica, lembra que eu falei? Que todas as visões pagãs elas são cíclicas, integradas da realidade, onde o visível e invisível, natural e sobrenatural, o mundo e humano e o mundo espiritual coexistem e interagem entre eles, né, constantemente. A metafísica celta pode ser explorada a partir de 5 grandes pilares: sacralidade da natureza e do tempo cíclico, ok? Permeabilidade entre os mundos, ou seja, o mundo espiritual e o físico, função dos deuses e dos heróis e centralidade da alma, a centralidade da alma e da transmigração, que a gente vai falar depois, e a dimensão espiritual da linguagem e da poesia. Então, a sacralidade da natureza e o tempo cíclico, nós vamos ver. A metafísica celta, o universo é essencialmente sagrado e vivo. Tá? Tudo possui um espírito, rio, montanha, árvore, pedra, animal, palavras, não necessariamente um deus. Isso não é mera crença animista, né? Mas uma ontologia espiritualizada
onde o mundo material é a expressão de um fundo espiritual. Tá? Então o mundo material ele é a expressão de algo espiritual, existe um paralelo. Então nesse rio aqui, na verdade, ele é um rio, mas ao mesmo tempo é um espírito. Né? No mundo espiritual é o espírito do rio. A natureza é um revelador divino e seus ciclos. As estações, os fluxos da luz, os ritmos agrícolas são manifestações da ordem sagrada do cosmos. O tempo não é linear, mas cíclico e ritual. Lembra que eu falei? Então, na história bíblica, você tem começo, meio e fim. O fim é a restauração de todas as coisas e acaba mesmo. Né? E segue, né? Por toda a eternidade. Aqui não é cíclico. De novo, né? Os celtas celebraram os grandes rituais sazonais como Samhain, Imbolc, Beltane e Lughnasadh, que não eram só festas, mas pontos de transição ontológica, onde o véu entre os mundos se afinava. Existia um véu que dividia o mundo físico do espiritual. Né? E nesses rituais, né? Nessas festas, né? Esse véu entre os mundos ficava fino. Então os espíritos poderiam vir para o mundo físico. Eles tinham mais facilidade de ter esse contato espiritual. Né? O tempo, isso é o que eles acreditavam, obviamente, né? Era qualitativo, ligado à presença espiritual, não apenas quantitativo. Né? Agora vamos falar sobre permeabilidade. Um dos aspectos mais marcantes da metafísica celta é a crença em múltiplas camadas de realidade que coexistem e se reinterpretam. O nosso mundo, que é o visível, não é o único plano. Há outro mundo, o Anu, Tir, Danoga, Mel, né? Enfim, que é o mundo onde vivem os deuses, espíritos, ancestrais, e que não está longe, mas próximo, paralelo. Lembra que eu falei? É um universo como se fosse outra dimensão. Então, desse outro lado, você tem exatamente nesse lugar que, na verdade, não nesse lugar, né, mas na outra dimensão, está lá o Deus fulano, ou o Deus do rio, ou o Deus dessa pedra, ou o Deus desse lugar aqui. Né? Então, uma coisa que é interessante, talvez, para você comparar é o Stranger Things, né, que é a série da Netflix, a nova, onde eles têm aquele outro mundo que eles abrem um portal nessa série, e eles vão para o outro mundo, né? Que é onde tem aquelas criaturas de trevas, tem o Midflyer, enfim, tem aqueles seres lá, Demogorgon, enfim, quem viu a série vai se familiarizar. Talvez se você ver, esse é o pensamento basicamente de paralelismo de mundos, né? Então existe uma camada fina entre mundos, mas esses mundos eles se sobrepõem um ao outro, né? Estão interligados, né? Então é paralelo, o espírito está nesse lugar, mas na outra dimensão, né? Nesse lugar, entre aspas, né? Então vamos lá. Tá, paralela, onde a gente está. Pode-se entrar nele por meio de bosques sagrados, colinas, ocas, lagos, portais e templos, né? Ou em estados alternados de consciência, como sonhos, visões ou êxtase poético. Então, para você chegar ao mundo espiritual, esses são os meios, né? Sonhos, visões, êxtases, enfim. Esses mundos não são metaforicamente internos, mas realidades ontológicas sutis. A distinção entre espiritual e físico é porosa. Um druida, por exemplo, não apenas interpreta símbolos, mas age ontologicamente no mundo espiritual. Essa metafísica pressupõe uma realidade multidimensional e a possibilidade real de transitar entre essas camadas. Então há várias dimensões, então existe a possibilidade de você sair do seu espírito e ir para a dimensão espiritual, enfim, essa ideia, entendeu? Ou transitar nele, estar nele. Então vamos falar sobre os deuses, os heróis e a realidade fluida. Os deuses celtas como Lugh, Brigid, Dagda, Morrigan e Cernunnos não são seres distantes e transcendentes, mas imanentes e envolventes. Eles estão presentes nos ciclos da natureza, nos atos humanos, nas guerras, nas colheitas, nos ritos. Muitos pertencem à raça mística dos Tuatha De Danann, que são ao mesmo tempo deuses e ancestrais heróicos, e que, após sua derrota pelos humanos,
se retiraram para o outro mundo, continuando a influenciar a realidade de forma oculta. A mitologia celta enfatiza a fluidez entre as categorias do ser. Os deuses podem se tornar animais, mulheres podem se transformar em rios, guerreiros podem morrer e ressurgir no outro mundo. Essa ontologia fluida rejeita dicotomias rígidas, como corpo versus alma, tempo versus eternidade, natureza versus espírito, operando por uma lógica do simbolismo da transformação. Então vamos lá. É o que eu falei aqui. Se você ver a série dos Stranger Things, você vai entender. Não que exista um mundo espiritual, né, entre aspas, onde, né, existem os espíritos, né, que seja ontologicamente espiritual, de natureza, mas é que tudo, na verdade, é interligado de uma maneira paralela. Né? Então, se você pega e atravessa aquela camada fina, você está com o seu corpo, com o seu ser, naquela camada de realidade, entendeu? Então, é bem mais complexo do que o espiritismo, a visão celta. Tá? Mas vamos continuar aqui. A alma, a imortalidade e a transmigração. A metafísica celta envolve uma crença na imortalidade da alma, mas não apenas em um céu depois da morte. A alma pode reencarnar, transmigrar, que é ir para uma outra dimensão, né? Ou para outro lugar, ou ser acolhida no outro mundo, que é o mundo dos deuses e heróis. Escritores clássicos como César relatam que os druidas ensinavam metempsicose, né? A transmigração das almas com um princípio espiritual filosófico. A morte, portanto, não é o fim, mas uma passagem. Os heróis morrem, mas continuam vivos no outro plano. Alguns voltam, né, que é a reencarnação. Outros são levados pelos deuses. Há uma ontologia do eterno retorno, onde a alma aprende, evolui e retorna ao ciclo do mundo. Isso fundamenta também uma ética heróica, viver com coragem, pois a morte não é absoluta. Tá, então vamos lá. Linguagem, poesia e poder espiritual. Na metafísica celta, a linguagem é criadora. Né? A palavra possui poder mágico e ontológico. Os bardos e druidas não são meros contadores de histórias, mas mestres da palavra sagrada. Eles recitam genealogias, encantamentos rituais que constroem e sustentam o mundo. A poesia celta não é só estética, mas um meio de acessar o sagrado e moldar a realidade. Então, eles acreditam ali que, através dos seus rituais ali, eles afetam o mundo físico. O verbo é performativo e espiritual. Ao nomear, se age, ao cantar, se invoca, ao calar, se respeita o mistério. Então, eles acreditam muito no poder da palavra, né? As suas palavras têm poder. Você já ouviu isso? Isso também tem dentro da mitologia céltica. Conhecimento é transmitido por meio de mitos, né? Símbolos e visões, e não por abstração lógica. Se trata de racionalizar, né? Vamos abandonar a racionalidade. Isso não significa ausência da razão, mas uma epistemologia simbólica onde o saber está fundado na revelação, no mito e na iniciação. Então, a gente tem uma racionalidade, né? A argumentação desses pagãos, mas o verdadeiro conhecimento, o saber, está fundado na revelação desses espíritos, né? O mito da iniciação. Considerações, né? Agora vamos lá. A metafísica celta é, portanto, um sistema simbólico e espiritual que vê a realidade como viva, interligada, cíclica, permeada pelo invisível, ou seja, aquele universo paralelo que a gente estava falando. A divindade está em toda parte, mas oculta sob os véus do ritual, né? Como o Deus do rio, o Deus disso, Deus daquilo. Então, ele não pode ser visto, porque ele está oculto. A visão e a poesia podem desvelar essa divindade. O tempo é um rio sagrado, a natureza é um sacramento, o outro mundo é o espelho mais profundo deste. Basicamente, é essa visão céltica, tá? A gente vai falar um pouco sobre, a gente falou sobre a metafísica da filosofia grega, mas vamos falar sobre a metafísica da mitologia grega agora, tá? Então vamos lá, a gente tem bastante tempo aí de vídeo para fazer, tá? A metafísica da mitologia grega e romana é vasta, tá? Então a gente vai falar sobre a metafísica da mitologia grega e romana ao mesmo tempo, para generalizar o pensamento ali deles
de metafísica, a metafísica grega e romana eram idênticas. O que vai mudar, né, é a mitologia algumas vezes, tá? Então, multifacetado, servindo como solo fértil para o surgimento da filosofia ocidental. Embora compartilhado muitos elementos comuns, gregos e romanos desenvolveram mitologias com nuances diferentes. Então, você tem uma metafísica parecida nas duas, mas você tem uma mitologia com algumas nuances diferentes, sendo a romana mais prática e política. Então, na mitologia, falando de mitologia romana, ela era mais prática e política. Na mitologia grega, ela é mais especulativa e existencial. Em ambas, a metafísica se manifesta por meio de mitos de criação, das hierarquias divinas, da natureza da alma, da relação entre destino e liberdade e da tensão entre ordem e caos. Então, a grega ela é mais especulativa, mais existencial, tá? E a outra, a romana, é mais prática, mais política, ok? Então vamos lá. Metafísica grega, mito como fundamento do ser. A mitologia grega é uma cosmologia simbólica que busca explicar a origem e estrutura do mundo, a natureza dos deuses, da alma, da morte e do destino. Nela se encontra os primeiros ensaios de metafísica propriamente dita, ainda que na linguagem mítica. Cosmogonia, né? Que a gente viu ali que é o que é, né, a estrutura do mundo, enfim, do caos e a ordem. A criação do mundo começa com o caos. Lembra que lá na mitologia nórdica também? Pois é, aqui também. Não o caos moderno como desordem, mas um abismo primordial sem forma. Lembra lá da mitologia nórdica? De onde emergem Gaia, que é a terra, Tártaro, o abismo inferior, Eros, que é um impulso vital. A pessoa pensa que o Eros aqui é só amor sexual. Aqui ele é também um impulso vital. Isso sugere que a realidade brota do fundo indiferenciado, um princípio pré-ontológico. A estrutura do cosmos se forma, isso é a mitologia grega, tá? Com a emergência de Gaia, a ordem matéria, e Urano. Então, Gaia se casa com Urano, basicamente. Tá? Eles têm filhos, eles têm relações ali. Urano é o céu, tá? Também chamado por muitos de Ouranos, né? Então Gaia, que é a Terra, se casa com o céu. Dessa união nascem os titãs. E depois os deuses olímpicos, numa sucessão de gerações marcadas por conflitos cósmicos e transições de poder. Então você tem ali Gaia e Urano, e desses nascem os titãs, né? Os titãs, por sua vez, liderados por Cronos, que era um dos titãs também, matam seu pai, Urano, que era um tirano. Tá? E jogam ali, se eu não me engano, os órgãos genitais dele no mar, e, enfim. Quem vai fazer a mesma coisa? Zeus. Eu estou lá na mitologia nórdica. Então é o seguinte, os titãs, que são os filhos de Gaia e Urano, eles matam, liderados por Cronos, né? Matam Urano. Então Zeus, Poseidon e Hades e os outros deuses, né? Eles matam Cronos. Então vamos lá, continuando, recapitulando, tá? Vamos lá. Na mitologia grega, Gaia e Urano então têm filhos, né? Que é o céu, Urano, e Gaia a terra. Esses filhos são os titãs. Os titãs, liderados por Cronos, matam seu pai, Urano, que era um tirano. E Zeus, né, liderando ali os outros deuses, Poseidon e Hades e os outros, matam ali Cronos, tá? Que é seu pai, que era um tirano também, que ele engoliu os filhos, né, na mitologia, mas enfim. E aí você tem uma guerra de deuses ali, mas Zeus permanece no poder ali. Vamos continuar. Cada geração de Deus representa uma camada mais refinada da racionalização do cosmos. Tá? Isso revela uma metafísica onde o ser emerge gradualmente do caos por meio de confrontos e harmonizações. A ordem não é dada, mas conquistada. Tá? Então a ordem ela não é uma coisa que aparece, é uma coisa que
esses seres com razão, que são os deuses, né? São menos tirânicos, menos cruéis que seus pais, eles começam a colocar as coisas em ordem. Ela é conquistada por eles. Hierarquia dos deuses e ontologia. Isso é mitologia grega ainda, ok? Os deuses gregos formam uma hierarquia ontológica com os olímpicos, né? Zeus, Atena, Apolo, etc. No topo. Então você tem o Monte Olimpo, você tem os deuses que moram no Olimpo. Esses são os deuses mais importantes na mitologia grega. Mas mesmo eles não são absolutos, estão sujeitos ao destino. Lembra da mitologia nórdica? Pois é, as Moiras, né? Ou a Moira. As Moiras, elas governam até mesmo o destino de Zeus, por exemplo, que é uma força mais antiga e pessoal, talvez reminiscente do caos. Isso sugere uma realidade onde a ordem racional está submetida a uma necessidade metafísica superior. E aqui você tem de novo a questão do fatalismo. Tudo está determinado. Novamente, não tem uma mente inteligente, é só o caos primordial causando isso, ou uma entidade feita pelo caos primordial com a sua natureza. Então você tem fatalismo de novo. Os deuses representam forças cósmicas personalizadas. Por exemplo, Apolo é a luz. Lembra lá da mitologia oriental que eu falei no último vídeo, né? Onde Amaterasu, por exemplo, representa o Sol. Na mitologia oriental também tem Tsukuyomi, que representa a Lua. Você tem ali Suzano, que representa os trovões, né? Enfim, então na mitologia grega você também tem Apolo, que é a luz. Apolo, ele não é o Sol, ele carrega o Sol. O Sol é Hélio. Né? Apolo também representa a luz. O que é representar a luz? Razão. Né? Quando você tem uma ideia, as coisas não ficam claras na sua mente. Então, basicamente, é essa a ideia. Apolo também é medida, né? Equilíbrio. Você tem Dionísio, que é o êxtase, a dissolução, basicamente o oposto, né, de Apolo. Você tem Atena, que é a sabedoria. Você tem Ares, que é a guerra. A ontologia grega é politeísta e funcional, onde o ser se expressa por meio dos arquetipos divinos com funções específicas. O destino, a liberdade e a tragédia. As Moiras, Cloto, Laquesis e Atropos são tecelãs do destino. Lembra que lá na mitologia nórdica você tinha também esses seres, né, que teciam o destino dos deuses através das raízes de Yggdrasil? Aqui você tem as Moiras tecendo os destinos até mesmo dos deuses. Tá? Elas controlam o fio da vida mesmo dos deuses. Essa visão implica uma metafísica necessitarista, onde o ser está amarrado a uma lógica cósmica imutável. Isso é a base da tragédia grega. O herói não cai por ser mau, mas porque é arrastado por sua harmatia, que é o erro trágico, né? Dentro de uma realidade governada por leis superiores. Né? Agora, eles não explicam o que é isso. Né? Então, eles não chegam a um fatalismo igual os nórdicos, que tem uma mitologia, parece que um pouco mais primitiva e menos requintada. Mas os gregos ainda acreditavam em algumas leis superiores que talvez governassem o universo, mas isso não é dado. Isso é só uma especulação, porque as próprias Moiras, elas são originadas pelo caos primordial. Contudo, o humano não é passivo. Há espaço para a virtude, a excelência, né, do ser humano. Então, embora o homem ele seja destinado, ele não é passivo. Ele tem que ser onde o homem ele pode ser como herói, resistir ao destino com nobreza, né, um resto metafísico de afirmação do ser frente à dissolução. Então, não fica muito claro aqui se os gregos eles eram os deterministas rígidos, né? Mas permanece que existia a ideia de destino dentro da metafísica grega, ok? Alma, morte e imortalidade. A alma, que é a psique, era vista como uma realidade sutil e mortal que sobrevive à morte no corpo. No Hades, as almas vivem em um estado pálido, mas certas tradições órficas pitagóricas propõem metempsicose, que é reencarnação, em um processo de purificação espiritual. Então você tem, na mitologia grega tradicional, os caras estão lá no inferno, né, no Hades, né, eles estão no estado pálido, né, de morte lá.
Então eles não saem de lá, mas já em algumas versões mais, vamos dizer assim, diversas, até o próprio Platão acreditava numa reencarnação, né? Há também a concepção iniciática esotérica do ser humano, onde a alma busca retornar ao mundo divino do qual caiu. Platão fala isso em seus escritos também. A alma ela é divina, então ela busca retornar a esse mundo. E ela faz isso por meio da reencarnação, né? Isso prepara o caminho para o platonismo, que transformará a mitologia em filosofia metafísica. Viu? Então, interessante. Metafísica romana. Tá? Então, agora a gente falou sobre metafísica grega, ok? Então, você tem muita coisa dentro da metafísica grega. Você tem o ensino da reencarnação, você tem o ensino do destino. Agora nós vamos analisar a metafísica romana. Função, ordem e transcendência cívica. A mitologia romana é mais ritualística e jurídica que especulativa. A metafísica romana não busca tanto origens do ser, mas o equilíbrio entre poderes invisíveis e ordem política e moral da cidade. Ela se articula em torno de 3 eixos: dever sagrado, pietas, a ordem cósmico-jurídica e a função espiritual do império. Primeiro, deuses como funções cósmicas e cívicas. Os deuses romanos não são tanto personalidades mitológicas, mas princípios funcionais que sustentam aspectos da vida. Janus é o deus das transições, Marte, o deus da guerra, Vesta do fogo sagrado, Saturno do templo e da abundância. E essa concepção revela uma metafísica funcionalista, onde os deuses são forças arquétipas que garantem a coesão entre o natural, social e espiritual. Então, aqui a preocupação deles é pragmática, ok? A preocupação dos romanos é pragmática. Esses deuses eles têm mais ligação com coisas práticas, né? São praticamente os mesmos deuses gregos, mas eles estão mais voltados à vida prática, à vida civil, né? Segundo, a ordem e pietas. O conceito de pietas é central. Trata-se do dever sagrado de manter a ordem entre os deuses, os antepassados e a cidade. O romano não buscava tanto êxtase ou salvação, mas manutenção da ordem cósmica social. O ritual tem função ontológica, política, preservando a realidade. Então, eles parecem estão mais preocupados com o mundo físico, com a vida agora, não com coisas espirituais, né? Mas são mais práticos. Essa ordem é vista como sustentada pelo império, poder divinamente ordenado da Roma eterna. A história e política romana são metafisicamente justificados como expressões da vontade dos deuses. Tá? Então existe uma questão de destino. Tá? Destino e virtude. Os romanos herdaram dos gregos a ideia de destino, fatum, mas acentuaram virtus, a coragem, a grandeza moral diante do fado inevitável. Heróis como Enéas não são trágicos como Édipo ou Aquiles, mas figuras de dever e sacrifício pelo coletivo, um modelo metafísico de integração do indivíduo, né, ao todo. Então, você é destinado, né, mas você tem que viver através da virtude. Basicamente é isso. A alma, a vida e a vida após a morte. A alma é reconhecida, mas em moldes menos definidos. Alguns autores romanos, influenciados pelo estoicismo e platonismo, falam da alma racional e imortal, mas o culto aos mortos e antepassados, Manes Lares, né, mostra uma metafísica de presença espiritual contínua, onde os mortos ainda influenciam o mundo dos vivos. Né? Então você tem a questão ali da crença em fantasmas, espíritos, né? Tudo isso na mitologia romana. E você tem também, como eu já tinha dito ali, a questão do destino, a questão da virtude, mas não é dito, né? Não é falado nada sobre um livre-arbítrio indeterminado, nem nada do gênero, né? Na mitologia. Isso. Agora, cada autor, né, de filosofia vai ter a sua própria posição. As mitologias gregas e romana, a grega e romana, são expressões de uma metafísica onde o mundo é ordenado, inteligível, habitado pelo divino, mas também trágico, mutável e misterioso.
A partir dela surgem correntes filosóficas que reinterpretam seus símbolos em termos abstratos. Então vai ter uma multiforme formas, né? Multiforme formas é redundante, né? Mas uma multiforme gama de coisas, de pensamento, né? Sobre a mitologia romana, né? Se ela era determinista, se ela era fatalista, se ela era, enfim. Mas aqui, até agora, sem uma mente inteligente só, né? Sem uma divindade transcendente, inteligente, controlando o destino, isso é fatalismo, né? Vocês creem em determinação. Platão transforma o mito em alegoria da alma. Os estoicos veem os deuses como o logos universal e os neoplatônicos fundem o mito com a metafísica do uno. Portanto, os mitos grego-romanos não são apenas narrativas religiosas, são cosmologias simbólicas, ok? Cosmologias simbólicas, ontologias poéticas e meditações existenciais sobre o ser, o destino e o divino. Tá? Então a gente falou aqui sobre a metafísica romana. A gente vai começar agora um outro vídeo falando sobre a metafísica dos mongóis lá, e depois a gente vai falar sobre os povos nativos americanos. Como eu falei, não vai dar para falar sobre todos os pagãos, né? E depois a gente vai começar os pais da igreja propriamente ditos, ok? Então, a metafísica na mitologia dos mongóis é profundamente marcada por uma visão espiritual do cosmos em que tudo está interligado por forças invisíveis, com ênfase na natureza, nos espíritos, nos ancestrais e no papel central de Tengri. Então, ela é, vamos dizer assim, um aglomerado desses espíritos, né? O céu eterno e supremo, né? Tengri é o céu eterno e supremo. Já vai falar muito sobre isso nessa metafísica. Ela não é sistematizada como a filosofia grega ou a teologia cristã, por exemplo, mas é tecida numa cosmovisão xamânica, na prática de rituais, nos mitos de origem e na organização simbólica do mundo. É uma metafísica cosmoteândrica, onde o cosmo, o divino e o humano estão em constante comunicação e transformação. Tengri, então, nós vamos falar sobre Tengri. O céu eterno como princípio supremo. O centro da metafísica mongol é Tengri, também escrito Tenger, o deus do céu azul, eterno. Ele não é apenas uma divindade pessoal, ou seja, ele é uma divindade pessoal, mas não apenas isso, mas uma realidade suprema, imanente e transcendente que rege o destino e ordem do mundo e a legitimidade dos reis. Então, ele governa o mundo. Tá? Então, existe um determinismo em até certo nível dentro da metafísica mongol, tá? E a divindade deles, eles têm tanto como transcendente como imanente. Obviamente, né, os seres humanos distorcem a verdade bíblica, a verdade revelada, né, dentro da revelação também, a revelação natural, no caso, para dar origem às suas heresias, né? Tengri como realidade ontológica. Tengri é um ser supremo impessoal em alguns aspectos, mas ele é pessoal em outros. Né? Mas também ativo e interventor. Né? Ele representa o céu como espaço visível e sagrado, princípio regulador do destino, sorte, vitória, morte, fonte de sabedoria, reis e cães só governam legitimamente com a bênção de Tengri. Tengri não é. Agora vem o problema, tá? Porque essa divindade, ela não é o criador no sentido ocidental, mas um princípio ordenador e sustentador, cuja presença é revelada na harmonia da natureza entre o céu, sociedade e espírito. Então você vê, você tem uma entidade transcendente, imanente, que governa o mundo, controla o destino, mas não criou o mundo. Você sempre tem alguma coisa errada no paganismo, sempre tem uma falha. E não é logo Deus da Bíblia. Né? Cosmologia tripartida, céu, terra e mundo subterrâneo. A realidade é dividida em 3 camadas. Isso aqui é metafísica da mitologia mongol. Tá? O céu superior, que é o Tengri, é morar dos deuses, espíritos celestes, dos xamãs mais poderosos. Tá?
Depois você tem a Terra, que é o mundo humano, tá? Também chamado do Itugen Yege, ou Terra-média, né? Mundo humano, natural, social, regido pela deusa Mãe Terra. O mundo inferior, Erlik, domínio dos espíritos sombrios, ancestrais perturbados e forças destrutivas. Essa tripartição não é dualista, bem versus mal, mas complementar. Então tem que ter esse lugar para esses espíritos sombrios viverem, né? E tem que ter o lugar do céu para os xamãs poderosos viverem. O equilíbrio entre esses mundos é fundamental para a harmonia cósmica e pessoal. Os xamãs atuam como mediadores ontológicos nesses mundos, né? Atravessando as esferas durante seus rituais de transe espiritual. Então, o xamanismo. O xamanismo como epistemologia e ontologia. O xamanismo não é apenas um sistema de crenças, mas a estrutura metafísica prática dos mongóis. O xamã, que é chamado Go, é o porteiro entre os mundos. Lembra lá, agora a gente acabou de falar, né? Da mitologia céltica, né? Que você tinha também o druida, que abria o portal entre os mundos. Pois é, aqui o xamã ele faz isso, né? Ele abre o portal entre os mundos, capaz de interagir com os espíritos, curar doenças, guiar almas e aconselhar líderes. Funções metafísicas do xamã. Transcendência dos mundos, né? O xamã entra em transe para viajar os céus ou ao mundo dos mortos. Restauração da ordem. Ele estabelece o equilíbrio cósmico, perturbado por ações humanas, espíritos ofendidos aos desequilíbrios internos. Conhecimento sagrado. Ele adquire sabedoria ontológica por meio de revelações, visões e tradições orais. Assim, a ontologia mogol reconhece que o ser não está contido apenas no que é visível, a realidade é espiritualmente estratificada e só pode ser plenamente conhecido pela experiência mística ou xamânica. Então, os espíritos Tenger, Itugen, Erlik e Ancestors. A metafísica mongol é povoada por espíritos de múltiplas ordens, cada qual com sua função ontológica. O Tenger, que são os espíritos celestes manifestando diferentes aspectos de Tengri, que é aquela entidade, né? Que não criou o mundo, mas governa ele, vai entender. Depois tem os Itugen Yege, que é a Mãe Terra, a deidade feminina que representa a fecundidade e estabilidade no mundo natural. Depois tem o Elikan, deus do submundo e da morte. Não é essencialmente mal, mas associado a forças desequilibradoras, ok? Depois tem os espíritos ancestrais, Ongod, né? Entidades que continuam atuando na vida dos vivos, protegendo, podendo punir ou proteger, né? Então esses são os ancestrais, eles acreditam que também influenciam o mundo. Essas entidades não são separadas da realidade física, mas entrelaçadas com elas. Montanhas, rios, animais e árvores podem abrigar ou ser a manifestação desses espíritos. Uma ontologia animista, mas profundamente religiosa. Então, quando você tem, por exemplo, onde é que vive esse Deus? Esse Deus vive na montanha. Ou esse Deus se manifesta através dessa montanha. Isso é chamado de animismo, ok? Então grave bem aí. Animismo é quando as divindades eles tomam forma, né, de lugares ou seres, né, do mundo, né, nosso mundo. Então aquela montanha é a manifestação do Deus X, ou aquela montanha é a morada do Deus X, isso é animismo, ok? Ele mora naquela montanha, o lar dele, ele não sai dali, basicamente. Isso é animismo. Tá? Destino, sul de força vital, chamada Ku. A metafísica mongol contém noções de essências espirituais individuais. O Sud, espécie de espírito guardião ou porção da alma, que protege a pessoa e pode continuar ativa após a morte. Né? O Ku é energia vital, semelhante ao Ki chinês ou prana indiano. Né? Ele circula entre os mundos e pode ser reforçado, enfraquecido ou restaurado. Então você tem um espírito guardião e você tem uma energia, né, que te permeia. O destino, agora vamos lá. Eles acreditavam no determinismo, predestinação ou livre-arbítrio.
O destino não é fixo, mas condicionado pelo equilíbrio entre forças visíveis e invisíveis. Você não é destinado, tá? Na mitologia mongol, embora exista um Deus que não criou o mundo, ele também não tem a mão forte. O negócio dele é ele governa, mas não predestina. A honra, coragem e respeito aos ancestrais, aos deuses, determinam a prosperidade e continuidade da linhagem. Então, suas obras vão determinar como é que vai ser o seu destino. Soberania sagrada, império e metafísica. Na cultura mogol, especialmente sob Gengis Khan e seus descendentes, a metafísica entrelaça com o poder político. Então, quem foi Gengis Khan? Gengis Khan foi um grande conquistador mongol, né? Conquistou muito da Ásia, né? Inclusive dizem que 90% dos asiáticos, sei lá qual a porcentagem, mas é muito alta, tem sangue do Gengis Khan. Ele teve muitos filhos, né? Então, na época dele, a visão metafísica ela se entrelaça com o poder político. O governante legítimo é aquele que possui o mandato de Tengri, que é aquela entidade do céu lá, né? Identificado por sonhos, visões, presságios, aprovação dos xamãs, sinais celestes, né? Então esse governante esse homem, né, é o que vai ter sucesso político, tá? Sucesso militar também é visto como manifestação da vontade divina. Então, embora o seu destino todo não esteja determinado, você tem uma espécie de determinação ou providência aqui desse ser aí que é o Tengar, né? Que não criou o universo, mas governa ele, mas também não determina tudo ativamente. Parece algum tipo de arminianismo por aí. O sucesso militar, tá? A gente já viu isso. Assim, o Império Mongol não era apenas uma entidade política, mas uma estrutura cosmológica, um reflexo da harmonia entre o céu, terra e homem. Gengis Khan é visto como filho de Tengri, escolhido para unificar os povos sob ordem divina. Então vamos lá, mais um ponto. Morte, alma e eternidade. A morte não é um fim, mas uma transição para outro plano. A alma pode ser absolvida pelos ancestrais, especialmente se for um morto honrado, então ele vai virar um espírito ancestral, né? Ou ficar presa no mundo, ela pode ficar presa no mundo dos vivos se não for definitivamente cultuada. Ela fica lá. Ela pode reencarnar em linhagens ou animais, ou ainda tornar-se um espírito protetor, que é um God. Rituais funerários e sacrifícios são cruciais para garantir a continuidade espirituais e evitar desequilíbrios ontológicos. Então, a pessoa morre, você tem que fazer um ritual. E em X datas, você tem que fazer um ritual para os seus ancestrais. Né? Conclusão, uma metafísica de equilíbrio e mediação. Okay? A metafísica mongol é dinâmica, ritual, cósmica e relacional. Não se baseia em sistemas filosóficos abstratos, mas em experiência espiritual, ritual xamânico, cosmovisão cíclica. De novo, lembra que eu falei que todo o paganismo, basicamente quase todo, é cíclico? O ser está sempre em trânsito entre ordens, céus e terra, vida e morte, visível e invisível, poder e submissão. Tenga está acima, mas próximo. O xamã atravessa os mundos, mas retorna para restaurar o equilíbrio. O guerreiro honra os deuses ao conquistar, mas deve manter respeito à ordem espiritual. É uma metafísica do movimento, da transição e da harmonia entre os mundos, ok? Então, eles não são deterministas rígidos, né? Embora eles tenham alguns tipos de determinação. Né? Quando é, por exemplo, um governante escolhido pelos céus, então isso é determinado. Uma vez eu debati com o Lucas Manzoli, se você quiser ver o meu canal, você vai encontrar esse debate. E ele dá um exemplo assim, se um pássaro entrar aqui na minha casa agora, não quer dizer que Deus determinou que esse pássaro estivesse aqui. Né? Deus determina certas coisas, né? Eventos grandes, não todos. Né? Basicamente o mesmo pensamento aqui. Né? Deus determinou ali que Gengis Khan seria o governante, né? Deu certeza através dos xamãs, mas não quer dizer que ele determina tudo. Né? Basicamente é uma metafísica assim. Né? Vamos lá. A gente não vai ter como ver tudo, né? Mas eu vou tentar ver os povos nativos
da América agora, antes de começar a parte dos pais da igreja, ok? Então os povos nativos da América, pelo menos eu vou tentar, ok? Vamos lá. Vou pegar aqui agora para vocês. A gente vai dar uma olhada, eu vou expor isso. A metafísica dos povos nativos americanos, tá? É vasta, plural e profunda. Abrange dezenas de culturas distintas, com cosmologias e línguas diferentes. Então a gente vai analisar o máximo que a gente puder, tá? Mas não vamos se deter em absolutamente todos. Como os Lakota, os Navarro, os Hopi, os Cherokee, os Inuit, Tupi-Guarani, Mapuche, entre muitos outros. Aí você também tem os povos ali, astecas, incas e maias, né, que são também considerados até hoje por muitos muito evoluídos, né? Embora eu não vejo muita evolução, mas enfim. Mas há temas comuns que revelam uma estrutura metafísica unificada, o caráter espiritual de toda a realidade, interconexão entre todos os seres, equilíbrio entre forças cósmicas, circularidade do tempo, de novo, a questão do tempo cíclico, relação sagrada com a Terra. Trata-se de uma ontologia relacional, experiencial e ritual. Então vamos lá. Primeiro, o universo como entidade viva, tudo é espírito. Na metafísica nativa americana, então nós estamos falando dos povos nativos americanos, tudo que existe é dotado de espírito. Manitou, Akan, Orenda, etc. Tá? Então tudo tem espírito. Não há separação essencial entre matéria e espírito. Pedra, rio, animal, árvore, humano, até fenômenos como vento, trovões, possuem alma, intenção e poder espiritual. Tá? Então é um tipo de animismo. Tá? A gente vai ver isso. Princípios metafísicos é animismo ontológico. Todos os entes têm vida interior e dignidade metafísica. Então tudo. Não antropocentrismo. O ser humano não é superior, mas um entre os seres espirituais do cosmos. Ok? Então o ser humano aqui, isso é diferente da Bíblia. Na Bíblia, o ser humano ele é a coroa da criação, ele é colocado para dominar sobre a criação. Então, Deus dá a terra aos filhos dos homens na Bíblia. Aqui não, aqui na metafísica nativa americana, não. O ser humano é mais um entre muitos. Interrelação cósmica. Tudo influencia tudo. O universo é uma teia viva e consciente. Então, exemplo para os Lakota, o conceito de Wakan, Taka, refere-se ao grande mistério ou o grande espírito, mas não como um Deus pessoal isolado, é a totalidade sagrada, a fonte de energia vital que perpassa todas as coisas. Então, mas o grande espírito então é Deus. Não, que no conceito deles é a totalidade de energia, de força vital, né? Que influencia e que está em todas as coisas. Então, não é, mas o grande espírito é o mesmo que Deus, né? Vai atrás, né? O pensamento é totalmente diferente. Circularidade do ser, tempo, vida e realidade. Diferente da concepção linear e progressiva ocidental, os povos nativo-americanos veem o tempo, o ser, como cíclicos, espiralados. Né? Então, os povos nativo-americanos eles não veem, né, como a gente viu ali, linear progressivo, mas o tempo como algo cíclico. A gente viu isso direto, né? Eu estou falando disso desde o começo. A vida, a natureza e até o destino seguem ciclos de morte e renascimento, de transformação contínua. Só um momento. Ok, implicações metafísicas. A realidade está em constante renovação. Não existe uma criação ex nihilo, né? Como Deus lá criando as coisas, né? A partir da sua palavra. Mas uma transformação de forças espirituais. Então está tudo sempre sendo criado, morrendo e sendo criado de novo. Ok? A morte é uma passagem, não um fim. A alma pode retornar, mudar de forma ou se unir à coletividade espiritual. Os ciclos da natureza, estações, colheita, fases da lua, não são apenas físicos, mas reflexos de leis espirituais eternas. Isso aqui é uma questão de todo, basicamente em geral, ou quase todo pensamento nativo americano, não só norte-americano, mas também daqui, ok? A roda da medicina é um símbolo central que representa essa totalidade circular.
As 4 direções, leste, sul, oeste e norte, elementos ciclos da vida, os reinos da existência e o equilíbrio dinâmico entre todos. Terra como mãe e fundamento do ser. Isso aqui que eu estou falando se aplica a todos, tá? Mas muita coisa aqui vai se aplicar principalmente aos nativo-americanos lá da América do Norte, tá? Até agora, que eu estou falando. Né? Na cosmovisão nativa americana, a Terra é uma entidade sagrada viva, constante, a Mãe Terra. Então você tem o Grande Espírito, né? Isso lá no pessoal indígena lá norte-americano, e você tem a Grande Mãe, a Terra Mãe. Não é metáfora, tá? Ela é um ser real que nutre e sustenta disciplinas humanos. Metafísica ecológica, o solo, as plantas, os animais são recursos, não são só, mas não só recursos, né? Mas parentes. Você mata eles apenas o necessário com gratidão. O desequilíbrio ecológico é um desequilíbrio espiritual, quebrar um pacto com a terra, quebrar uma ordem do ser. O ser é enraizado, o espírito humano é formado em comunhão com a terra, o céu, o vento e o fogo. Então, basicamente, nós temos um grande espírito, nós temos a mãe terra, e nós temos um ritualismo para a alimentação aí pelo respeito ecológico, dentro da crença nativa americana, ok? Dos índios da América do Norte, vamos dizer assim. Essa concepção sustenta um profundo respeito ritual pela natureza, onde ações físicas têm consequências espirituais e vice-versa. Xamã, como mediador ontológico. O xamã ou pajé, agora aqui na América do Sul, tá? Homem da medicina, é a figura central metafísica da prática dos povos nativos, tanto norte quanto sul. Ele atua como ponte entre os mundos, lembra lá do xamã e do druida? Curando, ensinando, aconselhando e conduzindo rituais e reconexão espirituais. Funções metafísicas do xamã pajé. Viagem entre os mundos espiritual ou ancestral, interpreta sonhos, sinais, visões, formas legítimas de conhecer o ser, invoca e apazigua espíritos. Sua função é manter o equilíbrio ontológico, realinha a energia vital do indivíduo com o cosmos. Né? No transe, na dança, no canto, nos rituais, plantas sagradas. Por exemplo, aqui na América do Sul tem o peyote, a ayahuasca, né? Tem o tabaco, o iopo. O xamã acessa outras camadas do ser, oferecendo cura e orientação. Então, basicamente, ali eles se dopam, né, com esses elementos aí. Alguns vão poder até dizer que se chapam, né? E eles vão ter acesso ao mundo espiritual, vão facilitar o mundo espiritual. Lembra que na cultura celta você tinha períodos em que a camada entre os mundos estava mais fina, então aqui basicamente é o mesmo, né? Então os elementos que eles tomam, eles acreditam que eles vão acabar tendo relações mais rápido, tendo comunhão ou experiências mais rápido com o espiritual. Vão acabar com aquela camada de separação. Os ancestrais e o tempo espiritual. Na metafísica nativa americana, os ancestrais continuam vivos em outra dimensão do ser. Orientam, protegem, podem ser acessados em sonhos, rituais e visões. Tempo ancestral. O passado não passou, ele está presente em cada pedra, cada lenda e cada canção. Os mitos são memórias eternas, falam de verdades perenes, não apenas de eventos antigos. Ser individual é a expressão de comunidade dos vivos e mortos. Dessa forma, o ser relacional, formado por laços espirituais, com a linhagem, o clã e a tribo, os animais, totem e o mundo invisível, ok? Isso tudo dentro. Eu tenho que fazer algumas separações, porque essas citações aqui se referem principalmente aos nativos americanos, que são o pessoal ali da América do Norte, né? Aqueles grupos de indígenas de lá. O ser humano como um ser espiritual relacional. O ser humano como um nó de relações sagradas, portador de espírito, responsabilidade. A identidade não é individualista, mas comunitária e cosmológica. O nascimento é uma missão espiritual. O nome recebido é um chamado ontológico, às vezes dado em visões.
O propósito da vida é viver em harmonia com todos os seres espirituais. A espiritualidade nativa é vivida no cotidiano, nas danças, nas cerimônias, nos contos, na escuta do silêncio da floresta, no viver, no rezar, respirar e celebrar o ser. Okay? Relação do divino entre imanência e mistério. Há diferentes concepções divinas entre os povos nativos. Alguns falam do grande espírito. Então você tem agora as divisões, tá? Git, Manitou, Wakan, Tanka, né? Como um princípio supremo misterioso. Outros creem que em multiplicidade de espíritos que personificam aspectos da realidade. Sol, lua, fogo, água, animais, né? Que é o animismo que a gente viu ali. Alguns têm mitos criacionais, como deuses que moldam a terra, criam homens ou se sacrificam para dar origem ao mundo. Mas, em geral, a divindade é imanente. Ela está em tudo, em todos, em toda parte. A realidade é um grande santuário cósmico. É o animismo. Okay? Então, a metafísica. O ser como rede sagrada em fluxo. Okay? Então, é basicamente um panteísmo. Em resumo, a metafísica nativa americana pode ser caracterizada por unidade espiritual do universo, que é um panteísmo. Tudo é dotado de espírito, valor intrínseco. Circularidade do templo do ser. Nada começa ou termina, tudo se transforma. Relações sagradas entre humano e natureza, cosmo e divino. Experiência mística, prática ritual, como forma de conhecimento, sabedoria ancestral, como fonte de verdade perene. Ou seja, a epistemologia deles é baseada na revelação dessas divindades aí. É uma metafísica não dual, não dogmática, profundamente encarnada e poética, onde se revela na comunhão, no silêncio, na escuta da terra. Então, isso aqui pode ser aplicado, de maneiras gerais, também à ideia metafísica aqui, indígena aqui. Né? Então, você tem, vamos dizer assim, um mundo espiritual, né? Você tem entidades que representam coisas, que protegem coisas. Né? Então, basicamente isso. Isso também pode ser aplicado aos deuses maias, astecas e incas, né? Dentro dessas civilizações, que na verdade não eram civilizações, né? Mas, enfim, são considerados pelos historiadores de civilizações. Que tinham práticas muito hediondas, né? Por exemplo, os astecas, os maias e incas, eles tinham sacrifícios humanos. Também os nativos norte-americanos, né? Muitos grupos e nativos aqui da América do Sul, né? Tinham prática de canibalismo, de assassinato de crianças, né? Tem, enfim, diversos tipos, ok? Então, basicamente, eu cheguei ao final da metafísica sobre o paganismo. Essa aula vai ser só paganismo mesmo. A gente está estudando sobre a metafísica no paganismo. E a distinção básica que a gente pode ver entre todas é a questão cíclica. Né? Tem a ideia de reencarnação, a ideia de que o universo está em movimento de morte e ressurreição, morte e ressurreição, morte. A história se repete, né? A outra coisa comum é o animismo, né? Então você tem o Deus Sol, o Deus Lua, ou então o Deus do Sol, o Deus da Lua, que ele se apresenta ali como ele habita no Sol, ele habita na Lua, ele é o Sol, ele é a Lua, ele habita nessa montanha, ou ele é essa montanha. Isso é animismo, isso é algo muito comum. E determinismo dentro da metafísica dos indígenas, ou seja, desse grupo mais primitivo, vamos dizer assim, eles não vão ter uma ideia de determinismo, mas uma ideia de imanência. Né? Então eles não têm eles não têm um determinismo rígido, porque eles não têm a questão transcendente. Né? Eles têm uma questão mais imanente dentro da história. Então eles não vão trabalhar muito isso, né? Nem questão do livre-arbítrio, nem nada do gênero. Mas eles têm direções espirituais de seres, né? Ou dos ancestrais, ou das divindades, ou do grande espírito, ou do Tupã, enfim, de quem que for, das quais eles têm, então, direção para o destino. Mas isso ainda não significa que eles criam um fatalismo ou um determinismo, nem nada do gênero, ok? Então, basicamente é isso, pessoal.
E agora eu vou para o próximo vídeo depois, mais tarde eu vou fazer, onde nós vamos começar a falar sobre os pais da igreja, finalmente, né? Depois Agostinho e aí a gente vai seguir Escolástica e os filósofos mais modernos.